Olha só, quando um clube como o Arsenal começa a se movimentar nos bastidores por um jovem brasileiro que ainda está construindo sua trajetória na Europa, não é um simples interesse de mercado, é sinal de que algo grande está sendo preparado. E quando esse jogador é Endrick, aí a história ganha um peso completamente diferente. Então já fica até o final, porque o que está sendo planejado pelo Arsenal pode mudar o rumo da carreira do atacante e envolve diretamente o Real Madrid, a Premier League e até o impacto da Copa. A informação começou a circular com força na imprensa europeia nos últimos dias. O Arsenal tem interesse real em Endrick e já estuda uma possível investida após a Copa. Não é sondagem superficial, não é aquele monitoramento padrão, é planejamento. Essa história mudou de rumo, porque no começo, muita gente achou que a ida do Endrick para o Olympique Lyonnais era só um desvio de rota, quase como se fosse um passo atrás. Mas a realidade que a gente está vendo em campo é completamente diferente disso. O garoto não foi para a França a passeio, foi para crescer e cresceu rápido. No último jogo contra o Algerie, ele começou como titular, jogando aberto pela direita, com liberdade para se movimentar, e não ficou escondido no jogo. Não, pelo contrário, participou o tempo todo, teve bola na trave, ajudou na recomposição, marcou forte e foi peça importante na vitória por 3-2. E essa vitória não foi qualquer uma. Ela praticamente colocou o Lyon com um pé na próxima edição da Champions League. Faltando só 3 jogos, o time abriu 4 pontos de vantagem para o 5º colocado. Ou seja, o objetivo da temporada está praticamente garantido. Mas é aí que o jogo vira, porque quando você começa a performar em alto nível, o assédio chega. E chegou pesado. O Arsenal não quer ele para compor elenco, quer ele como peça central do projeto. Quer colocar o brasileiro como protagonista ao lado de nomes como Martinelli e Gabriel Magalhães, formando uma base forte e já entrosada. Na vitória contra o Algerie, muita gente olhou para o placar e viu o Yaremchuk brilhando com 2 gols. Só que quem entende de jogo viu outra coisa. Viu o Endrick fazendo o trabalho invisível, correndo sem bola, recompondo, marcando o lateral o jogo inteiro e ainda quase fazendo um golaço. Aquela finalização de canhota colocada que explodiu na trave, aquilo ali foi detalhe, centímetros de virar um dos gols da rodada. Esse tipo de atuação diz muito mais do que estatística, mas mesmo assim, os números dele impressionam. Em 18 jogos, são 7 gols e 6 assistências, 13 participações diretas em gols. Isso não é número de jogador em adaptação. Isso é número de jogador pronto. E é exatamente isso que mudou a percepção sobre ele na Europa. O Lyon cumpriu perfeitamente o papel de vitrine. O jogador que chegou como promessa agora é tratado como realidade. Só que isso cria um problema, porque agora não dá mais para esconder o talento. O Arsenal viu, gostou e quer agir rápido. E o plano deles é muito claro: trazer o Endrick e dar a ele algo que talvez ele não tenha no Real Madrid. Nesse momento, protagonismo imediato. Segundo jornalistas ingleses e espanhóis, o clube londrino vê o brasileiro como uma peça estratégica para o futuro do ataque. E isso tem muito a ver com o perfil que o técnico Mikel Arteta procura. Arteta quer intensidade, mobilidade e leitura de jogo, e principalmente jogadores que consigam decidir em espaços curtos exatamente o tipo de característica que Endrick vem desenvolvendo na Europa. E aqui entra um ponto fundamental: o momento do jogador. Endrick não é mais apenas uma promessa que saiu do Brasil cercada de expectativa. Hoje ele já é visto como um atleta em evolução real dentro do cenário europeu, seja atuando pelo Lyon ou sendo observado de perto pelo Real Madrid. O brasileiro começou a entregar algo que muda completamente a percepção do mercado. É consistência. E consistência no futebol europeu vale ouro. Os relatórios internos de clubes ingleses indicam que Endrick evoluiu principalmente em 3 pontos: tomada de decisão, comportamento sem bola e adaptação física ao ritmo europeu. Ou seja, ele deixou de ser só talento bruto. Virou projeto sólido. E é exatamente por isso que o Arsenal quer agir no momento certo. A estratégia do clube inglês é clara: observar o desempenho do jogador em um palco ainda maior, a Copa, antes de formalizar qualquer proposta. Porque aí entram 2 fatores decisivos: valorização e pressão. Se Endrick performar bem na Copa, o valor de mercado dispara. Mas, ao mesmo tempo, o peso da decisão sobre o futuro também aumenta. E o Arsenal quer estar pronto para esse momento. Segundo informações de bastidores, o clube acredita que pode oferecer algo que pesa muito na escolha de jovens jogadores: protagonismo imediato dentro de um projeto competitivo. Diferente do Real Madrid, onde a disputa por espaço é brutal, o Arsenal pode entregar minutos, confiança e um papel claro dentro do time. Mas, ao mesmo tempo, o peso da decisão sobre o futuro também aumenta, e o Arsenal quer estar pronto para esse momento. Segundo informações de bastidores, o clube acredita que pode oferecer algo que pesa muito na escolha de jovens jogadores: protagonismo imediato dentro de um projeto competitivo. Diferente do Real Madrid, onde a disputa por espaço é brutal, o Arsenal pode entregar minutos, confiança e um papel claro dentro do time. E isso não é um detalhe.
Para um jogador em desenvolvimento, jogar é tão importante quanto treinar. Mas calma, porque essa história não é tão simples assim. O Real Madrid não está fora desse jogo. Muito pelo contrário, o clube espanhol acompanha cada passo de Endrick e ainda o enxerga como parte de um plano de longo prazo. E aqui entra novamente um nome importante: Carlo Ancelotti. Ancelotti valoriza jogadores que entendem o jogo coletivo, que sabem se posicionar e que conseguem executar funções táticas com disciplina. E Endrick vem evoluindo exatamente nesses aspectos. Isso faz com que o Real Madrid tenha um dilema interessante nas mãos: trazer o jogador de volta e integrá-lo ao elenco principal, ou permitir mais tempo de desenvolvimento antes de assumir esse nível de responsabilidade. E é nesse espaço de dúvida que o Arsenal tenta entrar, porque enquanto um clube ainda avalia, o outro se antecipa. Além disso, existe um fator que não pode ser ignorado: a Premier League. Hoje, o campeonato inglês é visto como o mais intenso e competitivo do mundo, e jogadores com o perfil de Endrick costumam se adaptar bem quando têm estrutura e sequência, força física, velocidade, capacidade de decidir. Tudo isso encaixa perfeitamente no estilo de jogo da liga. E o Arsenal acredita que pode potencializar ainda mais essas características. Outro ponto que reforça esse interesse é o momento do próprio clube. O Arsenal vive um projeto de reconstrução sólida, com jovens talentos sendo desenvolvidos dentro de uma ideia clara de jogo. E Endrick seria mais uma peça dentro dessa engrenagem. Mas existe um risco. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Se o Arsenal fizer uma proposta após a Copa e o jogador estiver valorizado, o Real Madrid pode simplesmente travar qualquer negociação, ou até acelerar a integração do brasileiro ao elenco principal. Ou seja, o tempo é o fator mais importante nessa equação. E Endrick sabe disso. Em entrevistas recentes, o atacante deixou claro que está focado no presente, mas consciente das decisões que vão definir o futuro. Ele não demonstra pressa, mas também não demonstra medo. E isso é raro, porque muitos jogadores, quando entram nesse tipo de disputa entre gigantes europeus, acabam se perdendo no processo. Endrick até agora parece fazer o caminho contrário. Ele entende o momento, valoriza o desenvolvimento e mantém o foco no desempenho dentro de campo. E é justamente isso que faz com que clubes como Arsenal e Real Madrid estejam tão atentos. Não é só o talento, é a cabeça. Hoje, o cenário é claro. O Arsenal está preparado para agir. O Real Madrid observa e avalia. E Endrick segue evoluindo, jogo após jogo. A Copa pode ser o ponto de virada. Pode ser o momento que define se ele vai dar o salto definitivo ou continuar construindo com mais calma. E aí eu te pergunto, se você fosse o Endrick, o que faria? Aceitaria um projeto onde pode ser protagonista imediato no Arsenal? Ou esperaria o momento de brilhar no maior palco possível com o Real Madrid? Comenta aí embaixo, porque essa decisão pode mudar completamente o futuro de uma das maiores promessas do futebol brasileiro.